Primeiro, história. A Biblioteca Amaldiçoada de Praga. Livros que sussurram. Praga sempre foi considerada uma cidade de mistérios. Suas ruas de pedra, iluminadas por lampiões antigos, parecem guardar ecos de séculos de segredos alquímicos, sociedades ocultas e conspirações que misturam fé e medo. Entre tantas lendas, existe uma que raramente é mencionada em voz alta, a da Biblioteca Amaldiçoada, um lugar escondido no subterrâneo de um antigo mosteiro medieval, onde livros proibidos não apenas registravam palavras, mas sussurravam diretamente à mente de quem os lia. A origem dessa biblioteca remonta ao século XIII, quando monges dominicanos, fascinados por manuscritos trazidos do Oriente, começaram a reunir textos considerados perigosos pela Igreja. Muitos eram tratados de magia, invocações de espíritos, fórmulas alquímicas e descrições de rituais pagãos. Com o tempo, a coleção cresceu tanto que parte dela foi trancada em uma sala subterrânea, não apenas para protegê-la do público, mas, segundo dizem, para proteger o público dela. Reza a lenda que o primeiro abade a entrar em contato com esses escritos enlouqueceu após apenas 3 noites de estudo. Os monges o encontraram balbuciando frases em línguas desconhecidas, com os olhos injetados de sangue, escrevendo sem parar nas paredes da cela. Ele repetia uma única frase: "Eles não querem ser lidos, eles querem ser ouvidos." Foi a partir daí que começou a se espalhar o boato de que aqueles livros sussurravam. Quem se aproximava deles em silêncio garantia ouvir um zumbido baixo, como o som distante de uma multidão rezando ou murmurando em uníssono. Quanto mais tempo alguém permanecia perto, mais clara a voz se tornava, até que frases distintas emergiam. Alguns ouvintes relataram comandos obscuros, outros diziam receber revelações impossíveis de compreender por inteiro. O resultado era sempre o mesmo: a mente da vítima se despedaçava em delírios e alucinações. Durante a Reforma, quando boa parte das ordens religiosas de Praga foi expulsa, a biblioteca foi lacrada. Mas documentos perdidos em arquivos históricos apontam que, no século XVII, estudiosos ocultistas voltaram a acessá-la secretamente. Um deles, o alquimista Václav Drábek, desapareceu após semanas de reclusão entre os manuscritos. Quando finalmente arrombaram a sala, encontraram apenas seu corpo caído sobre uma mesa, rodeado por pilhas de páginas que pareciam mover-se levemente, como se respirassem. A estranheza não terminava aí. Os textos não estavam escritos com caligrafia comum. Alguns mudavam de forma diante dos olhos dos investigadores. Letras se alongavam, símbolos surgiam e desapareciam, como se o papel fosse apenas uma membrana viva, incapaz de manter uma forma fixa. Séculos depois, no início do século XX, rumores reapareceram quando trabalhadores de restauração do antigo mosteiro afirmaram ter ouvido vozes ecoando das paredes, mesmo quando estavam sozinhos. Um deles chegou a descrever uma sensação de livro chamando por ele. Pouco tempo depois, foi encontrado morto em seu quarto, com a garganta cortada e o sangue escorrendo sobre páginas em branco. O detalhe mais perturbador é que os papéis, ao serem recolhidos, já não estavam mais vazios. Continham frases desconexas escritas em um idioma que nenhum especialista conseguiu identificar. Até hoje, alguns pesquisadores tchecos afirmam que essa biblioteca ainda existe, oculta nos labirintos subterrâneos de Praga, protegida por passagens secretas e registros incompletos. Poucos ousam procurá-la, mas os que retornam relatam ter ouvido, mesmo através das paredes, um sussurro coletivo, como se milhares de vozes esperassem que alguém abrisse as portas novamente. A maior parte dos habitantes locais evita falar sobre o assunto, mas guias turísticos mais ousados, em noites de pouca movimentação, contam discretamente aos viajantes curiosos. Se você ouvir um chamado vindo das pedras de Praga, não responda. Pode ser apenas a cidade, ou pode ser a biblioteca que ainda espera por novos leitores. E assim, a lenda permanece. Ninguém sabe ao certo quantos sucumbiram ao chamado dos livros. Ninguém sabe quantos ainda podem estar presos entre as páginas, transformados em vozes eternas que nunca param de murmurar. Segundo história, o navio fantasma Octavius, preso no gelo para sempre. Entre as lendas marítimas mais sombrias da história, poucas se igualam à do Octavius,
o navio fantasma que teria ficado à deriva durante décadas, aprisionado pelo gelo implacável do Ártico. Seu destino é narrado como uma maldição do mar, uma embarcação que ousou desafiar a natureza e terminou congelada no tempo, com a tripulação condenada a permanecer sentada em silêncio eterno, como se esperasse por uma chegada que jamais aconteceria. O primeiro relato conhecido surge em 1775, quando o navio baleeiro Herald navegava pelas águas gélidas ao largo da Groenlândia. Os marinheiros avistaram uma silhueta escura entre os blocos de gelo, um três-mastros à deriva, aparentemente abandonado. Mas o estado da embarcação revelava algo muito mais perturbador. O casco estava coberto de cristais de gelo e neve compactada. As velas rasgadas balançavam ao vento gelado e as cordas estalavam como ossos quebradiços. O capitão do Herald, intrigado, enviou uma equipe de abordagem. Quando os homens pisaram no convés, foram recebidos por um silêncio que parecia mais pesado que o próprio frio. Nenhum som de passos, nenhum render de madeira viva. Apenas o sussurrar do vento atravessando mastros mortos. Foi então que começaram a encontrar os corpos. A primeira descoberta foi a de um marinheiro apoiado contra a murada, ainda segurando uma faca congelada na mão, como se estivesse tentando cortar uma corda no instante em que o frio o paralisou. Mais à frente, encontraram outro, deitado junto ao mastro, abraçado a um barril. Todos estavam rígidos, com expressões petrificadas, os olhos abertos em horror e a pele tomada por uma coloração azulada. Ao descerem ao interior do navio, a cena se tornou ainda mais macabra. No salão principal, a tripulação permanecia sentada em suas posições originais, como se a morte tivesse surpreendido no meio de suas tarefas cotidianas. Havia homens congelados ao redor da mesa de cartas, outros encostados em seus beliches, e até um jovem ajudante ainda segurando um tinteiro, cuja tinta endurecera no instante em que a pena encostou no papel. Mas o pior estava na cabine do capitão. Ali encontraram o corpo de um homem em trajes mais refinados, sentado à escrivaninha. A mão direita segurava firme uma caneta de pena, e diante dele estava um diário de bordo aberto, sua última entrada escrita em 11 de novembro de 1762, 13 anos antes da descoberta. O texto dizia apenas: "Estamos presos pelo gelo. O frio é insuportável. A tripulação sucumbe lentamente. Não resta esperança." E, abaixo dessas palavras, a pena havia escado uma linha irregular, terminando em silêncio eterno. A tripulação do Herald saiu apavorada. Alguns homens recusaram-se a voltar para o navio, jurando que ouviram passos atrás deles, embora todos os corpos estivessem imóveis. Outros juraram que viram o vapor sair da boca dos mortos, como se respirassem. De acordo com os marinheiros, o Octavius havia partido da Inglaterra em 1761, rumando para o Oriente. Disse que o capitão, ambicioso, tentou retornar à Europa pelo traiçoeiro Passagem Noroeste, uma rota marítima ainda pouco explorada na época, onde navios inteiros eram devorados pelo gelo eterno do Ártico. Se a data do diário fosse verdadeira, isso significava que o Octavius e sua tripulação permaneceram aprisionados no gelo por mais de uma década, navegando como um caixão flutuante até ser libertado pelas correntes geladas. Após a descoberta, a lenda cresceu e se espalhou entre marinheiros de todas as nações. Alguns diziam que o navio ainda era visto de tempos em tempos, surgindo entre nevoeiros no Atlântico Norte, para depois desaparecer sem deixar rastros. Outros afirmavam que quem ousasse subir a bordo do Octavius ouviria, durante a noite, o render das tábuas acompanhado de murmúrios gelados, a tripulação eternamente repetindo as últimas ordens de seu capitão. Há ainda registros apócrifos de que o diário de bordo do Octavius desapareceu misteriosamente após sua descoberta. Uns acreditam que foi queimado para destruir a prova, outros que permanece guardado em coleções particulares, longe dos olhos do público. Historiadores modernos questionam se a história do Octavius é real ou apenas uma fusão de diferentes relatos de navios desaparecidos. Mas, para os marinheiros, pouco importa. Até hoje, quando as tempestades castigam o Atlântico, há quem jure ter avistado ao longe as velas esfarrapadas de um três-mastros coberto de gelo, navegando contra o vento, sem ninguém vivo a bordo. E dizem que,
Se você observar com atenção suficiente, poderá ver figuras imóveis no convés, homens congelados, com olhos fixos no horizonte, condenados a esperar eternamente por um porto que jamais será alcançado. Terceiro história. A cidade submersa de Yonaguni, o mistério no Japão. A costa de Yonaguni, uma ilha remota no extremo sul do Japão, é cercada por correntes geladas e águas profundas, onde o oceano parece guardar segredos antigos e esquecidos. Para os mergulhadores que exploram a região, as profundezas revelam algo que desafia explicações. Enormes estruturas de pedra, retas simétricas, como se tivessem sido esculpidas por mãos humanas, formando degraus, plataformas e monumentos que se estendem por quilômetros no fundo do mar. Essa descoberta, feita na década de 1980 pelo mergulhador Kihachiro Arataki, deu origem a uma das lendas submersas mais enigmáticas do mundo moderno. O que mais intriga é a precisão das formas. Alguns blocos parecem terem sido talhados com ferramentas avançadas, outros exibem alinhamentos astronômicos que sugerem conhecimento de engenharia e astronomia surpreendentemente sofisticados para um período antigo, supostamente anterior à história registrada no Japão. Para muitos arqueólogos, isso poderia indicar a existência de uma civilização perdida, anterior a qualquer reino conhecido. Mas a lenda não para na técnica arquitetônica. Mergulhadores relatam uma sensação estranha ao explorar os corredores e plataformas. Uma quietude absoluta, quase sobrenatural, interrompida apenas pelo som do próprio equipamento de mergulho. Alguns contam que ouviram vibrar um eco metálico ou passos submersos, mesmo estando completamente sozinhos. Uma sensação de serem observados, de que não estavam apenas diante de pedras mortas, mas de algo que ainda carregava presença. No centro da formação, existe um enorme monumento que lembra um altar. Suas proporções são perfeitas, e nele há depressões que poderiam ter servido como locais para oferendas. Pesquisadores da Universidade de Ryukyu sugerem que ele poderia ter sido usado em rituais ancestrais, talvez de sacrifício ou adoração a divindades marinhas. Mergulhadores que ousaram tocar essas pedras relatam calafrios imediatos, seguidos por um sentimento de vertigem e confusão, como se o altar emitisse uma energia invisível, impossível de medir ou registrar com instrumentos modernos. Ao longo dos anos, houve tentativas de datar o local com carbono e outros métodos geológicos, mas os resultados geraram ainda mais mistério. Alguns indícios sugerem que as rochas podem ter sido esculpidas há 10.000 anos ou mais, muito antes de qualquer sociedade organizada conhecida no Japão. Outros pesquisadores defendem que as formações podem ser naturais, resultado de terremotos e erosão, e que o aspecto humano é apenas uma ilusão causada pela mente tentando encontrar padrões. No entanto, aqueles que mergulharam de forma mais intensa relatam experiências que ultrapassam a explicação científica. Contam ter visto sombras se movendo nas pedras ou flashes de luz que não se refletiam na água. Um deles, ao explorar um corredor estreito, afirmou que sentiu a presença de figuras humanas alinhadas como se estivessem observando cada movimento. A sensação era tão intensa que precisou subir à superfície às pressas, com o coração acelerado e a mente turva, jurando nunca mais voltar sozinho. O mistério da cidade submersa de Yonaguni se intensifica ao considerar os relatos históricos do Japão antigo. Alguns textos mencionam povos do mar que habitavam regiões agora submersas devido a mudanças drásticas no nível do oceano. Lendas orais de comunidades costeiras falam de templos afundados e de uma cidade que desapareceu em um único dia de águas violentas, deixando apenas pedras erguendo-se como espectros no fundo do mar. Muitos acreditam que essas lendas poderiam estar relacionadas com a própria Yonaguni. Até hoje, arqueólogos, historiadores e mergulhadores se dividem entre céticos e crentes. Alguns afirmam que jamais será possível provar de forma definitiva que uma civilização desaparecida construiu essas estruturas. Mas ninguém nega que a sensação de mistério e presença é real. Para aqueles que mergulham ali, a cidade submersa não é apenas um conjunto de pedras, é um lugar que sussurra histórias perdidas, lembrando que, mesmo sob o oceano, o passado pode permanecer vivo, observando, silencioso. E há um detalhe ainda mais perturbador. Aqueles que tentam registrar vídeos ou fotos para documentar o local afirmam que o equipamento falha de forma inexplicável. Câmeras travam,
Luzes apagam, arquivos desaparecem. Alguns acreditam que é a própria cidade protegendo seus segredos, como se os ecos de uma civilização perdida não quisessem ser capturados, mantendo sua história submersa e inacessível para o mundo de fora. A cidade de Yonaguni continua a atrair curiosos e aventureiros de todas as partes do planeta. Mas, para muitos, explorar essas profundezas é um aviso. Algumas coisas que se perdem no tempo devem permanecer esquecidas. Pois na água escura, sob toneladas de rocha e gelo, há memórias que podem não querer ser libertadas, e cada mergulho se torna um encontro com o desconhecido, com uma civilização que talvez tenha sido sacrificada pelo próprio mar, ou com um mistério que jamais deixará que sejamos indiferentes à sua presença silenciosa. Quarta história. O vilarejo de Kuldara, Índia, a maldição do desaparecimento. No coração do deserto de Thar, na Índia, existe um vilarejo cujas paredes de pedra em ruínas parecem sussurrar segredos antigos. Kuldara, hoje um lugar abandonado marcado pelo silêncio, já foi um próspero assentamento habitado por uma comunidade de comerciantes e agricultores conhecidos como os Palival Brahmins. A beleza do local, suas ruas organizadas e poços de água cristalina atraíam viajantes e comerciantes de regiões distantes, mas o que hoje conhecemos como ruína guarda uma história macabra que transformou o vilarejo em um dos lugares mais assombrados da Índia. A lenda local afirma que, no início do século XIX, um poderoso e inescrupuloso ministro do Rajputana desejou uma jovem do vilarejo. Quando seu pedido foi recusado, o ministro ameaçou toda a comunidade com punições severas e violência. Em resposta, os habitantes de Kuldara tomaram uma decisão extrema. Abandonaram o vilarejo em uma única noite, levando apenas o que podiam carregar. Não houve despedidas, não houve negociação. Apenas o silêncio da fuga e o desaparecimento completo da comunidade. O detalhe mais perturbador é a maldição que teria sido deixada pelos Palival Brahmins. Antes de partir, eles teriam pronunciado palavras poderosas para garantir que ninguém jamais pudesse viver em Kuldara novamente. Desde então, todas as tentativas de habitação foram marcadas por fracassos estranhos. Construções desmoronavam sem explicação. Moradores temporários relataram vozes à noite, passos murmúrios pelas ruas desertas, e o solo, segundo relatos de alguns agricultores, parecia queimar ou recusar qualquer cultivo. Exploradores modernos descrevem Kuldara como uma cidade fantasma viva. As casas de pedra ainda mantêm suas portas e janelas, mas dentro delas o tempo parece ter congelado. Móveis de pedra ou barro permanecem em posições que sugerem uma vida interrompida abruptamente. Tigelas em cima de mesas, utensílios de cozinha espalhados e roupas de pano endurecidas pelo sol do deserto. Alguns visitantes afirmam que ao caminhar por entre as ruas sentem que olhos invisíveis os observam, e vozes sussurrantes se misturam ao vento quente e seco que atravessa as ruas. O historiador local Dr. Ramesh Chandra explica que Kuldara, de fato, foi abandonado, mas os relatos de maldição não são apenas folclore. O deserto de Thar é traiçoeiro. Mas há algo em Kuldara que não se encontra em outros vilarejos abandonados. É a sensação de que o espaço rejeita intrusos, que a própria terra preserva a memória da comunidade que foi embora. Muitos que tentam acampar ou fotografar o local relatam sensações físicas estranhas, arrepios, tontura, medo repentino. A maldição de Kuldara também se conecta a fenômenos sobrenaturais. Alguns visitantes juram ter visto figuras fantasmagóricas, vestidas com roupas tradicionais, caminhando pelas ruas ao anoitecer, apenas para desaparecerem assim que alguém tenta se aproximar. Outros relatam sombras fugidias que se movimentam entre as ruínas, sempre fora do alcance da visão direta, acompanhando cada passo com insistência silenciosa. Entre os relatos mais inquietantes está o de um grupo de turistas japoneses que, em 2012, decidiu passar uma noite no vilarejo. Por volta da meia-noite, eles afirmam ter ouvido um canto ritualístico que parecia vir de todas as direções, junto com passos pesados e murmúrios em um idioma que ninguém conseguia identificar. Apavorados, tentaram acender fogueiras e lanternas, mas a sensação de serem cercados persistiu até o amanhecer. Quando finalmente saíram do local, notaram que pegadas geladas surgiam na areia, formando um caminho que parecia conduzir de volta às casas abandonadas, como se algo ou alguém
tivesse se movimentado durante a noite. Outro detalhe perturbador é a relação de Kuldara com visitantes que tentam documentar o lugar. Equipamentos eletrônicos frequentemente falham sem motivo. Câmeras não capturam imagens corretamente e vídeos apresentam distúrbios visuais estranhos, como se o vilarejo rejeitasse qualquer tentativa de ser registrado pelo mundo exterior. Os habitantes locais evitam se aproximar e os guias turísticos mais experientes alertam. Se você sentir o vento sussurrar nomes que não conhece, não responda. Saia imediatamente. A maldição ainda está aqui, esperando pacientemente que alguém desafie seu silêncio. Até hoje, Kuldara permanece como uma cidade fantasma viva, protegida pelo deserto e pelas histórias de desaparecimento, rejeitando qualquer ocupação e mantendo intacta a memória de sua comunidade desaparecida. É um lugar onde o passado e o presente coexistem de maneira inquietante e onde cada visitante que se aproxima é lembrado de que algumas coisas, por mais que tentemos, não devem ser perturbadas. A lenda da maldição, somada à geografia hostil e aos fenômenos inexplicáveis, transforma Kuldara em um local que vive entre o mito e a realidade, um testemunho silencioso do poder de uma comunidade que, ao desaparecer, deixou um aviso eterno. Há lugares que o mundo jamais deveria tocar. Quinta história: a maldição de Uluru, Austrália, a montanha proibida. No coração do deserto australiano, ergue-se Uluru, também conhecido como Ayers Rock, um monólito gigantesco e sagrado para os povos Anangu, os habitantes tradicionais da região. Para a maioria dos turistas, Uluru é apenas uma formação rochosa impressionante, com cores que mudam conforme o sol se põe e se levanta. Mas para os Anangu, esta montanha é viva, espiritual e profundamente protegida. Ela guarda histórias que atravessam milhares de anos, histórias de adoração, rituais, sobretudo, maldições. A lenda mais conhecida entre os locais desenvolve os turistas que ousam retirar pedras de Uluru. Segundo os Anangu, cada fragmento carregado para fora do santuário é uma violação de regras ancestrais, e quem o faz desperta uma ira espiritual antiga. Relatos modernos indicam que aqueles que pegam pedras ou fragmentos da rocha enfrentam azar imediato, acidentes, doenças inexplicáveis, em casos mais extremos, mortes súbitas. O caso mais documentado ocorreu na década de 1980, quando um grupo de turistas japoneses retirou pequenas pedras como lembrança. Alguns meses depois, começaram a relatar incidentes incomuns. A líder do grupo perdeu o emprego sem motivo aparente, outro integrante sofreu um grave acidente de carro e um terceiro desenvolveu uma doença rara. Desesperados, decidiram retornar ao local e devolver as pedras, mas encontraram dificuldades para identificar o ponto exato de origem, pois o terreno havia mudado com tempestades de areia. Ao finalmente devolver as pedras, todos relataram uma sensação de alívio, como se algo invisível finalmente estivesse liberado da presença que os perseguia. Mas nem todos tiveram sorte. Outros relatos falam de turistas que desapareceram misteriosamente após levar fragmentos da rocha para casa. Um caso amplamente citado é o de uma americana que teria levado 2 pedras pequenas como lembrança. Ao chegar em seu país, começou a ter pesadelos constantes, ouvindo vozes que a chamavam pelo nome. Sua saúde mental deteriorou rapidamente e, segundo registros policiais, ela desapareceu sem deixar vestígios. As pedras nunca foram recuperadas. Os Anangu explicam que Uluru é protegida por espíritos ancestrais chamados Maruku, que agem como guardiões da terra. Quem desrespeita a montanha, mesmo sem intenção de ofender, está sujeito a punições que podem se manifestar de formas físicas ou psicológicas. A sabedoria indígena recomenda que visitantes respeitem os caminhos sagrados, não subam em áreas proibidas e jamais retirem qualquer material da montanha. Além das maldições relacionadas às pedras, há relatos de turistas que subiram no monólito, ignorando as placas de advertência. Muitos descrevem sensações de tontura, vertigem e medo irracional, como se forças invisíveis tentassem impedi-los de alcançar o topo. Alguns afirmam ter ouvido sussurros, passos, murmúrios vindos de lugares vazios, enquanto outros juram ter visto sombras movendo-se de forma anormal, desaparecendo assim que tentavam focar nelas. O perigo de Uluru não se limita apenas àqueles que desrespeitam a montanha fisicamente.
Pesquisas etnográficas registram histórias de males que acompanham turistas após fotografarem determinados pontos sagrados, especialmente nas cavernas decoradas com arte rupestre. Imagens revelam formas humanas e animais estilizadas, mas visitantes que tiram fotos de ângulos proibidos relatam febre, insônia e sensação de serem observados à distância, mesmo de milhares de quilômetros de distância. Historicamente, os Anangu viviam de forma harmoniosa ao redor de Uluru, realizando rituais e cerimônias de respeito à montanha. Mas, com a chegada de exploradores e turistas, muitas dessas tradições foram ignoradas. Relatos de acidentes estranhos, desaparecimentos e doenças inexplicáveis começaram a surgir desde o século XIX, quando as primeiras expedições europeias documentaram o local. Alguns pesquisadores acreditam que a maldição pode ter uma explicação psicológica. O ambiente inóspito do deserto, combinado com a imponência da rocha, cria um efeito de terror e respeito subliminar. No entanto, para os habitantes locais, a maldição é real. Ignorá-la é perigoso. Na atualidade, o governo australiano proibiu a subida de turistas em Uluru, respeitando o pedido dos Anangu. Mas a lenda persiste. Guias que conduzem visitas relatam histórias de turistas que tentaram burlar as regras, retirando pequenas pedras ou ignorando sinais de proibição. Poucos dias depois, acontecimentos estranhos sempre surgem. Carros quebram sem motivo, objetos desaparecem e acidentes menores acontecem, reforçando a crença de que Uluru ainda guarda sua maldição viva e vigilante. E assim, a montanha proibida permanece como um monumento de respeito, mistério e terror silencioso. Quem visita Uluru hoje sente mais do que a beleza natural. Sente a presença ancestral de um povo que conhece a força de suas terras. Cada pedra, cada trilha, cada sombra sobre a rocha carrega um aviso. Não desrespeite o sagrado, ou você será lembrado de maneiras que nem mesmo a ciência pode explicar. Sexto História. A casa Winchester, Estados Unidos. Corredores para os mortos. No condado de Santa Clara, na Califórnia, ergue-se uma mansão que desafia qualquer lógica arquitetônica. Conhecida como a casa Winchester, este imenso casarão se tornou sinônimo de mistério e terror. Seus corredores, escadas que não levam a lugar algum, portas que se abrem para paredes e cômodos que mudam de função como se possuíssem vontade própria, transformaram a residência em um verdadeiro labirinto assombrado. Mas a história por trás dessa construção é tão macabra quanto a própria edificação. Tudo começou com Sarah Winchester, viúva do magnata das armas William Wirt Winchester. Após a morte de seu marido e da filha, Sarah ficou profundamente abalada. Os rumores sugerem que ela procurou conforto espiritual e acabou consultando uma médium em Boston, que lhe fez uma advertência terrível. A família Winchester estaria amaldiçoada pelos espíritos de todos que morreram pelas armas fabricadas por seu marido. Segundo a médium, a única maneira de aplacar a fúria desses espíritos seria construir uma casa continuamente, noite e dia, sem parar, para confundir os fantasmas e impedir que a encontrassem. Sarah levou o aviso ao pé da letra. Entre 1884 e sua morte, em 1922, a construção da mansão nunca cessou. Trabalhadores relatam que as ordens da proprietária eram enigmáticas. Escadas subiam para o teto, corredores davam em portas que levavam a lugar nenhum, e janelas surgiam em paredes que deveriam ser sólidas. Cada detalhe tinha um propósito oculto, confundir os espíritos, ou pelo menos isso dizia a história. Visitantes e guias relatam experiências perturbadoras. Alguns afirmam ouvir passos no andar de cima, mesmo quando estão sozinhos. Outros contam que portas se fecham abruptamente ou que janelas se abrem com vento inexistente. Há relatos de sussurros, risadas distantes e até de figuras brancas que atravessam os corredores, desaparecendo quando se tenta encará-las diretamente. O labirinto da casa não é apenas físico, mas psicológico. A disposição errática de cômodos e escadas cria uma sensação de desorientação constante, como se o visitante estivesse sendo guiado por mãos invisíveis. Alguns relatos afirmam que pessoas que passaram mais tempo explorando a casa começaram a ter sonhos lúgubres, onde figuras cobertas por véu se aproximavam silenciosamente, repetindo o pedido de construção interminável, como se a própria casa exigisse sacrifício mental.
Entre as partes mais macabras está a sala de 160 cômodos que supostamente nunca foi concluída. Trabalhos arquitetônicos mostram paredes parcialmente construídas, vigas expostas e portas que se abrem para escadas sem fim ou para salas subterrâneas que terminam em paredes de pedra. Guias afirmam que os trabalhadores da época juravam ouvir vozes que ditavam mudanças na planta, e alguns chegaram a recusar-se a continuar o serviço por medo das vozes e das sombras que surgiam nos corredores. Além disso, Sarah Winchester acreditava que certas práticas espirituais poderiam proteger a casa e a si mesma. Havia símbolos místicos nas paredes, amuletos escondidos em cantos e espelhos estrategicamente posicionados para refletir ou confundir entidades espirituais. A própria presença de Sarah parecia reforçar a sensação de que a casa não era apenas uma construção, mas um refúgio vivo, protegido por forças invisíveis que manipulavam a arquitetura e o ambiente. Após a morte de Sarah em 1922, a casa foi aberta ao público. Hoje, visitantes afirmam que, mesmo após a saída de todos os funcionários da época, os corredores continuam vivos. Portas se fecham sozinhas, degraus rangem sem peso sobre eles, e é possível ouvir passos apressados em andares distantes. Alguns turistas afirmam ter visto figuras vestidas à moda do século XIX, rondando os corredores, desaparecendo ao virar a esquina. Pesquisadores paranormais documentaram fenômenos inexplicáveis. Gravações em áudio captaram vozes distorcidas, gritos abafados, murmúrios em línguas desconhecidas. Câmeras térmicas registraram formas humanas movendo-se pelas escadas e corredores, mesmo quando o local estava vazio. Há ainda relatos de visitantes que sentiram toques gelados em seus ombros, mãos invisíveis que empurram levemente, como se a casa quisesse marcar presença ou testar a coragem de quem ousa explorá-la. A lenda de Kuldara, Uluru e outras cidades amaldiçoadas encontram um paralelo na casa Winchester, a construção eterna como forma de defesa contra espíritos vingativos. Mas aqui, o terror se manifesta não apenas nos eventos sobrenaturais, mas na própria sensação de confusão e medo que os corredores e cômodos infinitos provocam. Hoje, a casa Winchester permanece como um dos locais mais visitados e ao mesmo tempo mais temidos dos Estados Unidos. Guias alertam que a experiência vai além da história e da arquitetura. É uma imersão no medo psicológico, nas maldições do passado, na persistência de uma mulher que acreditava poder enganar a morte e os espíritos apenas construindo sem parar. E mesmo com todas as precauções, os visitantes que passam mais tempo nos corredores relatam que a sensação é a mesma. O labirinto parece vivo, observando, aprendendo e, às vezes, até brincando com aqueles que ousam desafiar seus mistérios. Sétima história: o Poço do Inferno, Sibéria, gritos nas profundezas. No vasto e gelado território da Sibéria, onde as tempestades de neve são capazes de apagar a própria percepção do tempo, existe um dos lugares mais enigmáticos e assustadores do planeta, o chamado Poço do Inferno, ou The Siberian Ice. Este local ficou famoso por relatos de uma escavação soviética secreta realizada no início da década de 1980, cujo objetivo ainda gera teorias conspiratórias e histórias de horror. O projeto teria sido conduzido por cientistas e geólogos soviéticos com recursos militares que buscavam perfurar o manto terrestre, estudando a crosta em busca de novos recursos, supostamente de anomalias geológicas nunca vistas antes. Eles iniciaram uma perfuração na região remota de Krasnoyarsk, onde o gelo e a tundra dificultavam qualquer acesso. A escavação avançou rapidamente, e os registros iniciais falavam apenas de rochas e temperaturas elevadas, conforme esperado. Mas, a cerca de centenas de metros de profundidade, começaram a ocorrer fenômenos inexplicáveis. Microfones subterrâneos captaram sons que não se pareciam com nada registrado na superfície. Alguns descrevem como gritos humanos distorcidos, choros de dor que ecoavam em todas as direções, como se alguém estivesse preso dentro da própria terra. Outros afirmam que eram urros inumanos, tão perturbadores que faziam trabalhadores desmaiar ou abandonar temporariamente a perfuração. O relatório oficial, divulgado apenas parcialmente, mencionava anomalias acústicas e temperaturas extremamente altas, mas nenhuma explicação plausível para os sons captados.
Entre os cientistas, alguns acreditavam que poderiam ser ondas sonoras naturais amplificadas pelas cavernas profundas. Outros sugeriam que a perfuração havia atingido uma câmara subterrânea desconhecida, capaz de amplificar som de maneira bizarra. Porém, relatos de ex-operários e oficiais soviéticos falam de algo ainda mais perturbador. Eles afirmam que alguns trabalhadores tentaram descer ainda mais profundo, usando pequenos veículos de perfuração, e ouviram claramente gritos que imploravam por ajuda, nomes sendo chamados sussurros em idiomas desconhecidos. Os relatos descrevem que a intensidade dos sons aumentava com a profundidade, tornando impossível continuar sem sentir um pavor irracional. Alguns chegaram a comparar a experiência a estar diante do próprio portal do inferno. Além dos sons, houve relatos de fenômenos físicos. Instrumentos de medição registraram flutuações magnéticas inexplicáveis, ondas de calor localizadas e vibrações sísmicas mínimas que não correspondiam à geologia conhecida da região. Pesquisadores afirmam que, durante alguns experimentos, o metal das ferramentas começou a se aquecer sem razão aparente e máquinas elétricas falhavam repetidamente. O Poço do Inferno ganhou notoriedade na cultura popular devido à divulgação de fitas não oficiais, onde os gritos poderiam ser ouvidos em registros que circulavam clandestinamente entre cientistas e entusiastas de fenômenos paranormais. As fitas descrevem ecos que se multiplicam, criando a sensação de que existem centenas, talvez milhares, de vozes presas embaixo da superfície. Alguns pesquisadores afirmam que a frequência dos gritos varia conforme a hora do dia, sugerindo que algo vivo ou consciente estaria reagindo à presença humana. Além disso, a região do Poço do Inferno tornou-se palco de acidentes e desaparecimentos misteriosos. Aviões de reconhecimento relataram flashes de luz no local, apesar de não haver erupções ou fenômenos naturais conhecidos. Expedições posteriores encontraram trabalhadores aterrorizados, alguns com colapsos nervosos, alegando que os gritos haviam se gravado em suas mentes, incapazes de serem esquecidos. A teoria mais perturbadora entre os entusiastas é que a perfuração teria atingido uma câmara subterrânea desconhecida, habitada por algo que escapa à compreensão humana, e que os gritos seriam os sons de criaturas ou espíritos aprisionados a eras, ou até de humanos antigos que não deveriam ser perturbados. Outros, mais céticos, acreditam que o fenômeno é apenas acústico, mas mesmo assim, a experiência psicológica de quem esteve perto do poço é inegável e devastadora. Hoje, o Poço do Inferno é cercado de mistério. O governo russo mantém a área altamente restrita e cientistas civis não têm acesso oficial. A região tornou-se praticamente lendária, um ponto de referência para exploradores audaciosos, embora todos relatem sensações de medo intenso e arrepios antes mesmo de chegar ao local. Dizem que, se você se aproximar da cratera, é possível ouvir um sussurro distante, uma mistura de palavras e gritos humanos, tão longe quanto a superfície permite captar. Alguns moradores locais evitam passar pela região, e lendas indígenas da Sibéria falam de buracos no solo que ligam o mundo visível ao invisível, guardados por espíritos vingativos e entidades de dor eterna. O Poço do Inferno permanece como um lembrete de que nem tudo que a ciência busca precisa ser desenterrado. Algumas profundezas foram feitas para permanecer intocadas. Cada grito que ecoa das entranhas da terra é um aviso silencioso. Há mistérios que podem devorar a mente e o espírito daqueles que ousam desafiar o desconhecido. Oitava história. A ilha de Poveglia, Itália, o Hospital da Peste. Entre Veneza e o Mar Adriático, existe uma pequena ilha conhecida como Poveglia, envolta em névoa e histórias de horror. Hoje abandonada, Poveglia ganhou fama como um dos lugares mais assombrados da Europa, palco de pestes, morte e sofrimento humano em escalas inimagináveis. A ilha é pequena, mas sua história é pesada, marcada por eras de dor, isolamento e mistérios que ainda não foram completamente desvendados. Originalmente, Poveglia servia como refúgio durante as invasões bárbaras e mais tarde como posto de observação militar. No entanto, sua fama macabra começou no século XVII, durante a peste bubônica. A ilha foi transformada em quarentena para os infectados. Milhares de pessoas doentes foram enviadas para lá, isoladas em condições precárias, sem médicos suficientes ou cuidados básicos.
Muitos morreram sozinhos, suas últimas horas marcadas por dor, febre e delírios. Os corpos eram enterrados em massas nos terrenos da ilha, criando túmulos improvisados que se estendem sob o solo como um aviso silencioso do horror vivido ali. No século XX, a ilha foi convertida em sanatório psiquiátrico. Médicos acreditavam que o isolamento poderia ajudar pacientes com doenças mentais, mas a realidade era cruel. Relatos históricos mencionam tratamentos desumanos, incluindo choques elétricos, confinamento em celas escuras, abuso físico. O edifício principal ainda permanece em ruínas, e muitos afirmam que as paredes carregam a energia de milhares de almas atormentadas, tornando o local terreno fértil para fenômenos paranormais. Exploradores e curiosos que visitam Poveglia relatam uma sensação imediata de opressão. O ar parece mais denso, pesado, quase sufocante, e o silêncio é interrompido apenas por sussurros e passos que não pertencem a ninguém. Alguns afirmam ter ouvido gritos de dor ecoando entre as ruínas, mesmo em dias de vento calmo. Outros relatam sombras movendo-se entre os prédios, figuras humanas que desaparecem quando tentam se aproximar. Um dos relatos mais perturbadores envolve o campanário abandonado, onde se diz que um médico enlouqueceu e morreu ao lançar pacientes do topo da torre. Visitantes juram ouvir passos subindo a escada em espiral, vozes chamando nomes e portas batendo sozinhas, como se o sanatório ainda estivesse em operação por mãos invisíveis. Fotógrafos e cinegrafistas enfrentam fenômenos estranhos. Câmeras falham, fotos aparecem borradas ou mostram figuras que não estavam presentes. Alguns registraram manchas escuras se movendo nas filmagens, e gravações de áudio captaram gritos longos e agudos, impossíveis de explicar por qualquer fenômeno natural. A lenda também fala de fantasmas de médicos e enfermeiros que, movidos por remorso, continuam a vigiar os corredores e os quartos, cuidando de pacientes que já se foram. Testemunhas descrevem aparições de homens em roupas brancas, alguns com expressões de desespero e outros com olhares de acusação, percorrendo salas vazias. Turistas locais e pescadores evitam se aproximar da ilha ao anoitecer. Contam história de barcos que param misteriosamente perto da costa, sem que o motor funcione, e de sombras que parecem observá-los das janelas quebradas do sanatório. Alguns moradores antigos afirmam que a energia da ilha é tão intensa que, mesmo à distância, é possível sentir arrepios e ouvir murmúrios indistintos quando o vento sopra de determinadas direções. Além dos relatos sobrenaturais, a própria história da ilha é suficiente para inquietar. Estima-se que mais de 160 mil pessoas morreram em Poveglia, entre infectados pela peste e pacientes do sanatório. Cada pedra da ilha é carregada de sofrimento, e aqueles que se aventuram em explorar suas ruínas afirmam que o peso do passado parece vivo, quase tangível, pressionando a mente e o corpo. Hoje, Poveglia permanece abandonada, protegida pela legislação italiana, mas atraindo caçadores de mistérios curiosos. Apesar do isolamento, os relatos continuam. Visitantes juram ter visto figuras atravessando paredes, ouvidos de repente tomados por vozes, e sensação de que a ilha não permite que ninguém fique verdadeiramente tranquilo em seu território. A ilha de Poveglia é, assim, um lugar onde a história, a morte e o sobrenatural se entrelaçam. Cada pedra, cada corredor, cada ruína fala de sofrimento e de presenças que jamais foram libertadas. Para aqueles que visitam, não se trata apenas de explorar um local histórico, é entrar em contato com o lado mais sombrio da humanidade da própria Europa, onde a memória dos mortos permanece viva, observando, sussurrando, às vezes, chamando aqueles que ousam perturbar seu silêncio. Nono História, o Templo das Caveiras de Chavin, Peru, olhos que observam. Nas altas montanhas do Peru, onde o vento frio atravessa vales e rios ancestrais, existe um local que permanece envolto em mistério e terror silencioso, o Templo de Chavin, uma antiga estrutura pré-incaica conhecida por suas intrincadas esculturas e, especialmente, por seus nichos de crânios humanos. Para arqueólogos, é um exemplo magnífico de engenharia e religiosidade antiga. Para os moradores locais e visitantes mais sensíveis, é um ponto onde o passado parece observar o presente e onde vozes antigas ecoam nas noites de silêncio absoluto. O templo foi construído por volta de 1200 a.C., no que hoje é o norte do Peru.
Os Chavin eram um povo com profundas crenças espirituais, e o uso de crânios humanos em nichos dentro do templo sugere rituais de sacrifício e veneração de divindades ligadas à morte e ao renascimento. Os crânios, posicionados de forma estratégica, parecem encarar cada visitante que ousa explorar o local, criando a sensação de ser observado por centenas de olhos invisíveis. Muitos visitantes relatam uma sensação intensa de presença ao entrar no templo. À primeira vista, o silêncio domina o espaço, mas à medida que o sol se põe, surgem sussurros indistintos, vozes que parecem vir das paredes de pedra ou dos nichos com caveiras. Alguns afirmam ouvir nomes sendo chamados, enquanto outros relatam murmúrios de advertência, como se o templo estivesse protegendo seus segredos com forças invisíveis e antigas. Exploradores notaram fenômenos estranhos em noites sem vento. Pequenas pedras parecem se mover sozinhas, sombras aparecem nos cantos de corredores estreitos, e câmeras registram formas translúcidas que não correspondem a nenhum ser humano presente. A acústica do templo contribui para o efeito. Os corredores de pedra amplificam e distorcem sons, tornando os sussurros quase hipnóticos, e alguns visitantes afirmam que ficam incapazes de distinguir entre som real e percepção sobrenatural. Entre as histórias mais perturbadoras está a de um grupo de arqueólogos que passou uma noite estudando o templo em 1998. Durante a madrugada, relataram que os crânios nos nichos pareciam emitir um brilho fraco, acompanhados por um som profundo, quase como um coro de vozes antigas. Tentaram registrar o fenômeno com equipamentos modernos, mas as gravações saíram distorcidas, com vozes sobrepostas, ruídos inexplicáveis que se intensificavam conforme a noite avançava. Os moradores locais contam que o templo era usado não apenas para rituais, mas também como centro de iniciação espiritual. Aqueles que eram escolhidos para a cerimônia se isolavam nos corredores internos por dias, e muitos relatavam experiências de terror. Alucinações auditivas, visões de figuras humanas e animais híbridos, e sensação de serem tocados por mãos invisíveis. Alguns nunca mais retornavam, enquanto outros deixavam o tempo profundamente mudados, como se tivessem presenciado algo que desafia a compreensão humana. Além disso, há relatos modernos de turistas que se aproximaram dos nichos de crânios com curiosidade científica e acabaram passando mal de forma inexplicável. Tontura intensa, náusea e sensação de desorientação completa, como se o próprio templo estivesse rejeitando a presença deles. Muitos descreveram sonhos vívidos com vozes e figuras que o chamavam pelo nome, despertando apenas ao amanhecer, mas ainda sentindo a sensação de olhos invisíveis vigiando cada movimento. Pesquisadores paranormais acreditam que o templo possui uma energia residual acumulada por milhares de anos de rituais e sacrifícios. Testes com câmeras térmicas, sensores de movimento e gravações de áudio registraram variações anômalas de temperatura, formas humanas deslocando-se sem explicação e sons impossíveis de reproduzir artificialmente. A combinação de história, sacrifício humano e arquitetura complexa criam um ambiente onde o passado se mistura com o presente, tornando cada visitante parte de uma experiência que transcende o tempo. Apesar das precauções, o templo de Chavin continua a atrair aventureiros, arqueólogos e curiosos em busca de respostas. Todos, entretanto, relatam a mesma sensação. Não é apenas a história que assombra, mas a presença contínua daqueles que foram deixados para trás, os antigos habitantes, os sacerdotes e os sacrificados, cujos olhos parecem seguir cada passo, cujas vozes ainda ecoam nas paredes e nos corredores do templo. E assim, o Templo das Caveiras permanece como um local onde a arqueologia e o sobrenatural se encontram. Cada pedra, cada nicho, cada crânio guarda histórias de rituais antigos, de vidas interrompidas, de espíritos que não encontraram descanso. Para aqueles que se aventuram dentro de seus corredores, a experiência vai além do conhecimento. É um contato direto com o passado que ainda observa, fala e, por vezes, alerta quem ousa atravessar seus limites sagrados. 10ª história. A Ponte Overton, Escócia, onde cães se matam. Nas colinas verdejantes do condado de Dunbartonshire, na Escócia, ergue-se a Ponte Overton, uma construção de pedra vitoriana que atravessa um estreito vale fluvial. À primeira vista, a ponte parece inofensiva. Belos arcos, parapeitos sólidos, uma trilha que se integra perfeitamente à paisagem.
Mas para aqueles que conhecem sua história, a ponte carrega uma fama sombria, que se espalhou pelo mundo e desafia explicações racionais. Centenas de cães se jogaram de suas laterais, muitas vezes sem qualquer provocação aparente, e muitos não sobreviveram à queda. O fenômeno começou a ser registrado na década de 1950, quando moradores locais e visitantes começaram a notar cães desaparecendo ou sendo encontrados feridos após atravessar a ponte. Com o tempo, relatos se acumularam, e a ponte ganhou fama como um ponto de suicídio animal inexplicável. Cães de todas as raças, tamanhos e temperamentos foram afetados, e o padrão permanecia o mesmo. Os animais corriam repentinamente para a borda e se lançavam no abismo. Diversos pesquisadores tentaram explicar o fenômeno de forma científica. Alguns sugeriram que os cães eram atraídos por um cheiro, talvez de visões ou martas que viviam no vale, mas especialistas em comportamento animal descartaram essa hipótese, pois cães grandes e pequenos, castrados ou não, caíam sem tentar perseguir qualquer presa. Outros teóricos apontaram uma falha no terreno ou no parapeito, mas a ponte permanece intacta e segura, com um design sólido que não oferece perigo físico real para humanos ou animais que caminham cuidadosamente. Apesar das tentativas de explicação, a ponte continuou a engolir animais, e moradores antigos começaram a atribuir o fenômeno a uma força sobrenatural. Muitos associam o local à antiga lenda de Overton House, a mansão próxima, construída no século XIX, que teria sido palco de rituais ocultos e histórias de fantasmas. Há relatos de que o terreno da ponte já fora considerado maldito, ou que os espíritos da área seriam responsáveis por um impulso irresistível nos cães, algo que atrai suas almas para o abismo. Um dos casos mais documentados ocorreu com um cão chamado Mackenzie, em 1994. Seus donos, moradores da região, ficaram horrorizados quando o animal correu abruptamente para a borda e se jogou do parapeito. Mackenzie sobreviveu, mas os veterinários afirmaram que não havia explicação médica ou comportamental para sua ação, que parecia guiada por uma força invisível. Desde então, outros cães, incluindo filhotes, continuaram a repetir o comportamento, reforçando o mistério. Além disso, há quem acredite que a ponte é um portal entre mundos. Espiritualistas argumentam que o vale abaixo da ponte seria uma espécie de vórtice energético, um ponto onde almas perdidas, entidades invisíveis atraem seres vivos, iniciando um impulso irresistível que leva ao salto fatal. Essa teoria é apoiada por relatos de moradores que juram ouvir latidos distantes, uivos e gemidos vindos do vale, mesmo em dias em que nenhum animal estava presente. Guias e turistas que visitam a ponte relatam uma sensação estranha de inquietação. Alguns afirmam sentir arrepios intensos, como se algo invisível observasse cada movimento. Outros relatam que, ao atravessar o local, seus próprios cães demonstram ansiedade incomum, hesitando, recuando ou lateando para o nada, como se pressentissem a presença de forças ocultas. Ao longo dos anos, tentativas de conter o fenômeno falharam. Redes barreiras foram instaladas, mas alguns cães ainda encontraram formas de se aproximar das bordas e pular. O mistério permanece tão intacto quanto o vale abaixo da ponte, que segue isolado, silencioso e frio, como se fosse um receptáculo para algo que escapa à compreensão humana. O que torna a ponte Overton ainda mais intrigante é que os fenômenos são limitados aos cães. Nenhum humano jamais se lançou de forma semelhante, e gatos ou outros animais menores parecem ignorar completamente o local. Isso sugere que há algo específico na percepção canina, talvez uma frequência que eles captam, uma energia que humanos não percebem, que os torna vulneráveis à influência da ponte. A lenda se consolidou, e a ponte continua a atrair curiosos, pesquisadores paranormais e amantes de cães que desejam entender o fenômeno. Mas todos os visitantes compartilham a mesma sensação de desconforto. A ponte não é apenas uma estrutura de pedra, mas um ponto onde o desconhecido se manifesta de forma perturbadora, lembrando que nem todos os mistérios podem ser explicados por lógica ou ciência. Assim, a ponte Overton permanece como um dos lugares mais macabros e intrigantes da Escócia. Para os cães que atravessam suas pedras frias, o salto parece irresistível, guiado por algo invisível que observa, espera e reivindica.
Para os humanos, é um lembrete de que o mundo ainda guarda forças que escapam à compreensão, silenciosas e mortais, à espreita em locais parecem, à primeira vista, inofensivos. 11º História. O trem fantasma de Saint-Louis, Canadá. Luzes nos trilhos. Nas densas florestas e planícies do Canadá, existe um trecho de trilhos abandonados perto da cidade de Saint-Louis, que se tornou célebre por fenômenos estranhos e inexplicáveis. Moradores e viajantes relatam, há décadas, a aparição de luzes fantasmagóricas que percorrem os trilhos à noite, como se um trem invisível estivesse passando, carregando consigo ecos de passageiros que jamais retornaram. O local era originalmente parte de uma linha férrea movimentada, usada no início do século XX para transporte de madeira e minerais. Com o declínio da mineração e a mudança de rotas ferroviárias, o trecho foi abandonado. Desde então, surgiram os relatos de fenômenos incomuns. Primeiramente, viajantes notaram reflexos e luzes estranhas, mas logo começaram a ouvir sons metálicos, como rodas rangendo sobre trilhos, sem que nenhum trem real estivesse por perto. Um dos relatos mais antigos remonta a 1953, quando um trabalhador local relatou ter visto um trem iluminado por lanternas antigas, sem locomotiva visível, percorrendo os trilhos silenciosos. O fenômeno não se limitava à visão. Testemunhas afirmavam sentir vento frio e cheiro de carvão queimado, como se o trem tivesse passado realmente, mas de forma invisível. Até animais domésticos demonstravam comportamento estranho. Cães uivavam e gatos fugiam, como se pressentissem algo que os humanos não podiam ver. O fenômeno ganhou fama nos anos 70 e 80, quando caçadores de fantasmas curiosos começaram a registrar as aparições com câmeras e filmadoras. Muitos afirmam que as luzes seguem sempre a mesma rota, percorrendo exatamente o trecho de trilhos abandonados, com velocidade regular, às vezes parando por segundos antes de continuar. Câmeras capturam a luz, mas nunca a forma do trem. Alguns relatam que sons de apitos e buzinas distantes ecoam, causando arrepios intensos mesmo em quem observa a distância. Entre as teorias mais intrigantes está a de que o trem seria uma manifestação do passado, carregando os espíritos de trabalhadores que morreram em acidentes ferroviários ou passageiros de trens antigos. Há registros históricos de que, no início do século XX, vários acidentes ocorreram nesse trecho, envolvendo descarrilamentos, colisões de trabalhadores atingidos por locomotivas. Segundo moradores, os espíritos desses mortos estariam condenados a repetir os percursos dos trens que jamais chegaram ao destino, gerando as luzes e sons misteriosos. Alguns caçadores de fenômenos paranormais sugerem que a área possui uma anomalia eletromagnética, capaz de distorcer a percepção de espaço e luz. No entanto, a intensidade do fenômeno e a consistência dos relatos ao longo de décadas tornam difícil explicar tudo apenas por ciência. Muitos acreditam que a manifestação seja psicológica, espiritual e física ao mesmo tempo, uma combinação que cria a sensação de realidade tangível, mesmo sem presença material de um trem. Um dos casos mais impressionantes ocorreu em 1998, quando um grupo de amigos acampava próximo aos trilhos. Por volta da meia-noite, relataram ouvir estrondos, rangidos metálicos crescendo gradualmente, e logo viram uma luz intensa percorrendo os trilhos à distância, iluminando árvores e pedras próximas. Tentaram filmar, mas a câmera registrou apenas um feixe de luz branco, sem contornos ou forma definida. Todos sentiram um frio extremo e uma sensação de presença invisível ao redor, que os fez fugir do local imediatamente. Além disso, moradores afirmam que, mesmo sem testemunhar diretamente o fenômeno, é possível perceber a energia do trem. Trilhos vibram levemente em noites silenciosas, o ar parece mais pesado. Ocasionalmente, é possível ouvir passos ou arranhar metálico, como se vagões invisíveis estivessem sendo puxados por uma força desconhecida. Alguns exploradores que caminharam pelos trilhos juram ter sentido toques leves nas costas, como se alguém invisível estivesse tentando chamar a atenção ou impedir que se aproximassem demais. A lenda do trem fantasma de Saint-Louis se consolidou como uma das mais enigmáticas do Canadá. Turistas, curiosos e pesquisadores continuam a visitar o local, preparados para fenômenos que desafiam explicações.
Apesar de toda a tecnologia moderna, o trem permanece invisível e apenas as luzes e sons testemunham sua presença. É como se o tempo tivesse deixado para trás uma memória viva, que se manifesta de forma intermitente, lembrando a todos que a história da ferrovia ainda vive nas sombras da floresta. Assim, o trem fantasma de Saint-Louis permanece como um local onde o passado e o sobrenatural se encontram, um trecho de trilhos onde as luzes caminham sozinhas, os seus ecos sem origem e os espíritos parecem repetir para sempre uma viagem que jamais deveria ter terminado. Para aqueles que visitam, a experiência vai além do visual. É uma imersão em uma memória fantasmagórica que desafia lógica, ciência e coragem humana. 12ª história. A lenda da mão peluda, México, o castigo eterno. No México, entre vilarejos antigos e cemitérios coloniais, existe uma das lendas mais temidas por crianças e adultos, a mão peluda. Conta-se que se trata de uma entidade demoníaca que pune aqueles que ousam desafiar igrejas, túmulos ou espaços sagrados, aparecendo de forma súbita e violenta, deixando marcas de terror que muitas vezes duram por toda a vida. A lenda remonta ao período colonial, quando padres e missionários notaram relatos de ataques misteriosos em vilarejos isolados. Homens e mulheres que desrespeitavam templos, profanavam cemitérios ou cometiam atos considerados impuros eram frequentemente encontrados com ferimentos inexplicáveis, e em muitos casos, relatos falavam de uma mão gigantesca, coberta de pelos, que arranhava e esmagava, sem que se visse seu dono. O nome mão peluda começou a circular entre os habitantes, sendo transmitido de geração em geração. Segundo a tradição, a mão não possui corpo, mas age por vontade própria, perseguindo aqueles que invadem terrenos sagrados, roubam relíquias ou cometem blasfêmia. Testemunhas descrevem ter visto a mão surgir de sombras, paredes ou até mesmo do chão, atingindo vítimas rapidamente e desaparecendo em seguida. Alguns relatam que, antes do ataque, um frio extremo e um cheiro de podridão invadem o ambiente, como se a própria presença da entidade fosse uma maldição sentida pelo corpo inteiro. Um dos casos mais conhecidos ocorreu em uma pequena vila próxima à cidade do México. Um jovem, desafiando as advertências dos mais velhos, decidiu entrar em um cemitério antigo à noite, tocando lápides e perturbando túmulos. Pouco depois, vizinhos ouviram gritos e golpes secos vindos do local. Ao amanhecer, encontraram o jovem com arranhões profundos, queimaduras superficiais e marcas que pareciam impressões de dedos gigantescos, como se uma mão invisível tivesse agarrado e pressionado seu corpo. Desde então, a história circula como um aviso: nenhum desrespeito aos mortos fica impune. A mão peluda também é associada a igrejas abandonadas de tempos antigos. Religiosos relatam fenômenos como objetos caindo sem explicação, portas batendo sozinhas, sussurros incompreensíveis, sempre na presença de intrusos. Há registros de espíritos locais combinando-se com a lenda, criando uma energia que intensifica a sensação de perseguição e ameaça. Visitantes desavisados relatam sentir um peso invisível sobre os ombros, mãos se parecem tocar suas costas e arrepios se percorrem a coluna, reforçando o caráter aterrador da entidade. Estudiosos de folclore mexicano acreditam que a mão peluda seja um símbolo de justiça sobrenatural, uma manifestação do medo coletivo que puniu excessos e desrespeito aos mortos por séculos. Testemunhos modernos incluem motoristas que passam por cemitérios à noite e veem uma sombra fugaz ao lado da estrada, ou pessoas que visitam igrejas antigas e sentem toques invisíveis em suas mãos ou braços, como se fossem alertadas por forças invisíveis. Alguns relatos descrevem encontros com a mão que vão além do físico, sonhos vívidos, pesadelos recorrentes e a sensação de estar constantemente vigiado. Aqueles que tiveram contato próximo afirmam que meses ou anos depois, continuam a sentir a presença da entidade, como se a mão tivesse se fixado em sua vida, apenas esperando o momento certo para retornar. Turistas e caçadores de mistérios que tentaram documentar a mão peluda relatam que câmeras e gravadores registram movimentos estranhos, sombras rápidas e distorções visuais, mas jamais a forma completa da mão. Isso reforça a lenda de que se trata de uma manifestação sobrenatural que não pode ser plenamente capturada por tecnologia humana.
A mão peluda permanece como uma das lendas mais temidas do México, um lembrete sombrio de que o respeito aos mortos, às igrejas e aos espaços sagrados é imperativo. Aqueles que ignoram os avisos enfrentam não apenas ferimentos físicos, mas também a presença constante de um poder invisível e vingativo, que observa, pune e jamais perdoa. E assim, entre vilarejos, cemitérios e templos antigos, a lenda da mão peluda continua a assombrar, lembrando a todos que há forças invisíveis no mundo que testam os limites da coragem humana e do respeito àquilo que jamais deveria ser perturbado. 13º História. O Monastério de Ouska, República Tcheca, o Portão do Inferno. No coração da República Tcheca, cercado por florestas densas e neblina persistente, ergue-se o Monastério de Ouska, um edifício medieval que não se destaca por sua arquitetura, mas sim pelo mistério aterrador que carrega. Diferente de outros castelos ou mosteiros, Ouska não foi construído para defesa ou religião tradicional. Sua principal função, segundo documentos antigos e relatos locais, era selar um buraco que levava ao inferno, um portal que nunca deveria ser aberto. O monastério foi construído no século XIII, em uma região remota, sem estradas ou vilarejos próximos. A localização isolada não é coincidência. Lendas afirmam que o local emitia sons estranhos, gemidos e gritos que saíam do solo, mesmo sem presença humana. Trabalhadores relataram ver criaturas deformadas e sombras sem dono, e muitos abandonaram o local antes da conclusão da obra, temendo uma força que escapava da compreensão. O buraco, chamado de Portão do Inferno por monges e historiadores, era descrito como um poço profundo e escuro, sem fundo visível, de onde se ouviam vozes, choros, sussurros de angústia. Relatos de época afirmam que animais que caíam no poço desapareciam instantaneamente, e algumas testemunhas juram que pequenas criaturas, humanas e não humanas, emergiam do buraco durante a noite, observando e fugindo antes de serem vistas completamente. Monges que habitaram Ouska documentaram fenômenos aterradores: portas que batiam sozinhas, correntes arrastando-se pelos corredores, vozes chamando nomes de visitantes, aparições que não obedeciam às leis da física. Um dos registros mais famosos descreve uma criatura alada, negra e grotesca, que rondava o monastério durante tempestades, atacando quem se aproximava do buraco. Esses acontecimentos contribuíram para a fama de Ouska como um portal para o mal absoluto, selado para proteger a humanidade. Exploradores modernos e investigadores paranormais que visitam o local relatam temperaturas extremamente baixas em torno do poço, sussurros incompreensíveis e a sensação de serem observados constantemente. Testes com câmeras infravermelhas e sensores de movimento capturaram figuras translúcidas, vultos e sombras que se movem de maneira não natural, reforçando a lenda de que Ouska permanece assombrado por forças que escapam à explicação. Histórias de visitantes incluem relatos de dor súbita, sensação de peso nos ombros e arrepios intensos, como se uma presença invisível estivesse punindo aqueles que se aproximam do buraco. Alguns afirmam que objetos se movem sozinhos, cadeiras caem e portas rangem, mesmo quando o monastério está completamente vazio. Acredita-se que essas manifestações são tentativas do que habita no poço de se comunicar ou atrair o mundo exterior, e que a estrutura foi erguida justamente para conter essa força. O próprio design do monastério reforça o mistério. Várias janelas e corredores não levam a lugar algum, criando uma sensação de labirinto que desorienta visitantes. Pesquisadores sugerem que a construção foi projetada para confundir qualquer força que tentasse escapar, funcionando como uma prisão arquitetônica. A energia no local é descrita como pesada, opressiva, capaz de causar náuseas, ansiedade extrema e sensação de presença constante. Um dos casos mais conhecidos envolve um grupo de exploradores que desceu parcialmente no buraco usando cordas. Eles relataram ouvir gritos humanos e criaturas desconhecidas, vozes que pareciam vir de todos os lados em nenhum ponto fixo, e juraram ter visto mãos negras tentando agarrá-los antes de recuarem para a entrada. Desde então, o local ganhou fama internacional entre caçadores de fantasmas e turistas corajosos, mas ninguém se aproxima do poço sem sentir um medo visceral, instintivo e quase incontrolável. Mesmo os moradores da região evitam falar sobre Ouska abertamente. Para eles, não se trata apenas de superstição, é um aviso ancestral,
transmitido por gerações, de que existem forças que não devem ser perturbadas. Aqueles que desrespeitam o monastério ou se aproximam demais do poço correm o risco de atrair a atenção de algo que não pertence ao nosso mundo, um perigo silencioso, invisível que espreita nas sombras. O monastério de Osca permanece assim como um dos locais mais enigmáticos e aterrorizantes da Europa Central, um ponto onde a história, a arquitetura e o sobrenatural se encontram. Para visitantes e curiosos, é mais do que explorar um prédio antigo. É confrontar um portal para o desconhecido, onde o mal parece ter sido contido apenas pela vontade e engenhosidade humanas, e onde o menor descuido pode despertar forças que permaneceram adormecidas por séculos.